Bom, terceiro ano, vamos lá. Terminando o caderno 1 de vocês, aula 9, caderno 1, página 111. Equações e inequações exponenciais. Vai prestando atenção, a gente vai começar a resolver equação exponencial, é fácil. Depois, inequação, um detalhezinho para a gente comentar com vocês e prestar bastante atenção nesse detalhe, tá? Então, gente, a aula de vocês hoje, equação exponencial. Tudo vai começar com um número positivo, A é a base, certo? Sempre positivo e diferente de 1, para valer o que a gente vai estar falando, ok? Então você vai ter equação exponencial, você vai ter que sempre pensar em reduzir a uma expressão desse tipo, simplesinha. A igual a Q elevado a X é Q elevado a Y. Você trabalhar na mesma base, igualar base K igual a base K, mesma base, não ligando para o expoente que está aqui nem para o expoente que está aqui. A partir do momento que você conseguir obter isso, que nunca vai estar assim tão simples, você vai ter que simplesmente, aplicando propriedades, reduzir às vezes uma expressão ou também a outra, para você simplesmente ter isso. Mesma base, mesma base. Sempre maior que zero e diferente de 1. E o expoente desconhecido, em função de x. A partir do momento que você obteve isso, meu irmão, basta igualar os expoentes. O expoente aqui do lado direito igual ao expoente do lado esquerdo. Só isso? Só. Igualou base. Base aqui, base aqui. Basta que os expoentes sejam iguais. Exemplificando, bem simples. 2 elevado a x igual a 64. Aqui, sempre pensar em decomposição, né? 64, o que é 64? Se você não sabe, decompõe em fatores primos. Por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Você tem aqui 2 à sexta. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você olha aqui, ó, 2 elevado a x que estava do lado de cá igual a 2 elevado a sexta. Como eu disse, base igual a base, base igual a base, basta igualar os expoentes. Então agora, para a igualdade realmente ser verificada, basta que x seja igual a 2, 6. Igual a 6. Solução, conjunto verdade, número 6. Só que aqui compete a vocês aí lembrar de certas, propriedades de radicais, propriedades de potenciação. É o que a gente vai cobrar muito de vocês aqui. Próximo. 3 elevado a 2x igual a 1 nono. Aí você tem que lembrar que 1 nono nada mais é do que 1 sobre 3 ao quadrado. 9 é 3 ao quadrado. Se eu tiver que inverter aqui, isso daqui é 3 a menos 2, expoente negativo. Então aí, 3 elevado a 2x igual a 3 a menos 2. Conseguiu o que você tinha aqui, mesma base. E aí, basta você dizer que 2x tem que ser igual a menos 2. E aí, x igual a menos 1. Solução número menos 1. Mais uma lembrança antes de passar aí a um primeiro exercício. E aqui? Muitas vezes você tem que trabalhar dos dois lados. Não basta trabalhar de um lado. O cara vai forçar você aí, ó, a lembrar de certas coisinhas. Primeiro, o que é 8? 2 ao cubo. Está elevado a x. Igual.
Quando você tem um radical, e aqui o radical de índice 2 é uma raiz quadrada, você pode muito bem transformar esse raiz quadrada de 2 à quinta em 2 à quinta e o denominador do meu expoente vai ser o índice da raiz que está aqui. 5 meios, ou seja, raiz quadrada de 2 à quinta é o mesmo que 2 elevado a 5 meios. O índice passa a ser denominador. Feita essa lembrança, 2 elevado ao cubo, que é 8, elevado a x, é igual a 2 elevado a 5 meios. Propriedadezinha, multiplica aqui. 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a 5 meios. 3x igual a 5 meios, iguala os expoentes. X igual a 5 sextos. Agora, gente, acompanhe comigo, ciente dessa matéria. Perceba, bem fácil, simples a matéria. Só que aí vem os trabalhos. Na hora de fazer tarefa, o cara vai cobrar muita coisa aí de potenciação, muita coisa de equação que a gente vai ver no exercício. E aí tomar cuidado, não é só ir lá e papar e acabou. Eu chamaria a atenção aí, página 111 do caderno de vocês, o primeiro exercício. Considere as afirmações, tá? Primeira afirmação, 2 elevado a x igual a 3 não admite solução real. Equação, 4 elevado a x igual a 2 admite mais de uma solução real. A equação 5 elevado a x igual a 0 admite uma única solução real. A equação 3 elevado a x igual a menos 9 não admite solução real. Depois, quais estão corretas? Gente, para explicar assim vários exercícios, e aí vai prestando atenção em conceito. O que a gente fez lá naqueles exemplos são questões operacionais, transformar na mesma base, igualar expoente. Só que o vestibular, quando ele é mais complexo, ele cobra conceito de vocês. A ligação dessa aula com a aula anterior. Eu disse a vocês na aula anterior que não importava a base. Se a base fosse maior que 1, e note, em todos os itens, a base aqui é 2, a base aqui é 4, a base aqui é 5, a base aqui é 3. Todas as bases aqui são números maiores que 1, 2, 4, 5 e 3. O que tem a ver ser uma base maior que 1? A função que você tem exponencial é crescente. Se tivesse uma base meio, seria decrescente. Então, queira você ou não, a curva da exponencial é assim. E é só base elevado a x corta no 1. Que vai acontecer mais fechada, mais aberta, dependendo da base aqui. Se tivesse base meio, teríamos uma função decrescente. Quando eu disse que cobra conceito, note uma coisa. O que você tem que saber dessa função? Primeiro, coisa simples. Se x é 0, sua imagem é 1. Outra coisa, eu não possuo imagens negativas. Meu gráfico está totalmente acima. Não existe possibilidade de ter um 2 elevado a x igual a menos 1. Porque 2 elevado a x sempre está acima do zero. Assim como não existe 2 elevado a x igual a zero, porque esse gráfico nunca encosta aqui no zero. Eu não estou somando nem subtraindo nada nas funções. Isso significa, veja bem, nesse conhecimento, que a afirmativa 3,
5 elevado a x, uma base maior que 1, função crescente, como aqui está, é igual a zero. Nunca, nem negativo. Admite uma única solução real? Falso. Não admite, não tem como ser negativo, ser zero. Assim como aqui, essa função 3 elevado a x menos 9 não admite solução. Aqui ele está falando realmente não admite solução. Não tem como esse gráfico ser abaixo. Então realmente não admite. Verdade. Certo? Agora, para responder a primeira, a gente fala para vocês uma coisa. E aí, ó, consciência, que é a matéria próxima, logaritmo. Qual a necessidade de logaritmo? Essa aula você vai trabalhar bem para abrir a necessidade de logaritmo. Gente, quando você desenha, vamos desenhar 2 elevado a x, função f de x igual a 2 elevado a x. Quando x é 0, vale 1. Quando x é 1, vale 2. Quando x é 2, vale 4. Aí, quando é menos 1, vale meio, blá, 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 que a gente trabalhou na aula passada. O gráfico é este, exponencial, crescente, 2 elevado a x. Como é que era mesmo? Se fosse 3, daria 8, lá em cima. Gente, você percebeu que você está pulando imagens. De 4 é para 8, quer dizer, você pulou o 5, o 6, o 7. Fica parecendo isso, só que eu não pulei nada. Porque ao você traçar o gráfico aqui, meu bem, ao traçar, você não pulou nada. Aqui no E3, existe um x aqui, ao você traçar esse gráfico, existe um x aqui, que vai fazer 2 elevado a x ser 3. Quem é ele, não posso precisar. Porém, eu posso dizer que é maior que 1, menor que 2. Assim como, quando a gente fala, pulou, foi lá para o 8. Não, quando você traçou o gráfico, 5 é a imagem de um ser aqui. É um pouquinho maior que 2. E aí, a próxima aula a gente vai falar desses personagens. Isso daqui existe um expoente x, um valor de x aqui, que eleva o 2 e dá 3, que eleva o 2 e dá 5, que eleva o 2 e dá 6. Esse personagem será chamado de logaritmo de 3 na base 2. É um número que eleva o 2 e dá 3. Não é um número perfeito, bonito, inteiro. Dá para perceber pelo gráfico. Certo? Por isso, gente, aqui eu não conseguiria resolver com a aula de hoje. Mas, pela teoria apresentada, eu posso dizer que esta equação 2 elevado a x igual a 3 admite uma única solução, um único valor. E aqui está falando que não admite, portanto aqui também é falso. Admite uma. E depois, a única que seria, sim, operacional aqui, é o segundo item. A equação a gente já sabe aqui, ó, que essa daqui é falsa, essa daqui é verdadeira. E a única operacional aqui é 4 elevado a x igual a 2. Eu transformo 4 em 2 ao quadrado, elevado a x igual a 2 a primeira.
2 elevado a 2x igual a 2 a primeira, 2x igual a 1, x igual a meio. Admite mais de uma solução? Não, só uma. Falsa. Portanto, a única afirmação verdadeira é a afirmação 4. Não admite solução 3 elevado a x igual a menos 9. Note, quando a gente diz que você vai ser cobrado conceitos em provas específicas, Unicamp, FUVEST, conceito é isso. Não é o operacional saber resolver uma equação, é você entender a exponencial. Quando você tem base elevado a x, jamais você tem imagens negativas, nem zero. Suas imagens são sempre maiores que zero, certo? E aí, se não é um número inteiro, bonitão, perfeito, existe. Só que aí eu precisaria de logaritmo para poder responder com precisão. O que eu posso dizer agora é que você tem que visualizar. Esses números existem. 2 elevado a x igual a 5, existe um x que eleva o 2 e dá 5. Certo? Só não vai ser 1, 2, 3, 4. Beleza, primeiro exercício, alternativa P de bola. E o segundo exercício já é uma equação mais bem elaborada, dá mais trabalho, não é aquilo lá, só transforma na mesma base igual a expoente. Já aqui você vai perceber algumas coisinhas a mais que vão chamar a tua atenção. PUC do Rio, seja f de x igual a essa função. 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8. O item A fácil. Poderia ser aí um item A das questões mais simples que você vai encontrar no vestibular. Te pediu qual que é a imagem do zero. Fácil. Calcular a imagem dada uma função. Basta substituir o x pelo valor aqui que ele está pedindo. A imagem do zero seria 4 elevado a 0 menos 6 vezes 2 elevado a 0 mais 8. Minha única obrigação, saber que todo número elevado a 0 vale 1. Então aqui vai dar 1 menos 6 vezes 1 mais 8. Você vai ter aqui 1 menos 6 dá menos 5. Mais 8 dá um número 3. Item A facinho para todo mundo fazer. O item B, sim, já é uma equação como eu iniciei aqui falando, mais encorpadinha um pouco. Que aqui você vai ter que começar a visualizar, depois em casa, na tarefa, o que tem que ser feito. Encontre todos os valores reais de x para os quais f de x que foi dada é igual a 168. Beleza. B, então a minha expressão dada lá, 4 elevado a x, menos 6 vezes 2 elevado a x, mais 8, vai ter que ser igual a 168. Perceba uma coisa para você começar a ficar esperto. Eu disse para vocês que a tendência, se você fosse pensar que todos os exercícios eram iguais àqueles que a gente apresentou na definição, você teria que pensar em juntar tudo isso daqui num único número e base elevada a um expoente. E aqui a mesma base elevada a um outro expoente, igualar os expoentes. Dificuldades que você vai encontrar aqui. Gente, você está subtraindo, você está somando aqui. Não existe como eu somar ou juntar quando você tem coisas diferentes, expoentes diferentes, bases diferentes. Não tem como eu pegar aqui, ó, 3 elevado a x e somar com 4 elevado a x. Não existe essa propriedade. Somar. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir juntar esse 2 elevado a x com esse 4 elevado a x, subtrair e somar.
Aqui a saída que você tem que visualizar é outra. Vai prestando atenção, passo a passo aqui, para você começar a visualizar também sozinho nos exercícios em casa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o 168 para cá. Já vou também começar a observar que 4 eu transformo em 2. É só pegar aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, elevado a x, menos 6 vezes 2 elevado a x, só recopiei, menos 168 mais 8 menos 160, igual a 0. Só passei o 168 para cá. Agora, a proposta é a seguinte. Aqui a regra não seria multiplicar x por 2? Só que ao invés de multiplicar, eu vou fazer uma coisa, eu vou trocar de posição isso daqui. Porque eu troco de posição isso daqui, fica 2 elevado a x elevado ao quadrado. Perceba, eu não mudei nada, eu só mudei o modo de escrever. Que continua a regra, multiplica, dá 2x como aqui dava. Menos 6 vezes 2 elevado a x, menos 160 igual a 0. Agora, com muita delicadeza, dê uma olhada na expressão e visualize se você não consegue enxergar uma equação de segundo grau escondida aí. Um número ao quadrado, menos 6 vezes o número, menos 160. Isso é o que a gente chama, né, daquela equação de segundo grau que a gente pode visualizar substituindo. Se você ainda não viu, chama esse elemento repetitivo, 2 elevado a x de t, por um instante. Quando a gente diz isso, você vai ter que voltar aqui. E aí, como fica a tua expressão? Em vez de 2 elevado a x, eu vou pôr t. T ao quadrado, menos 6t, menos 160 igual a 0. Agora, é impossível você não ter enxergado uma equação de segundo grau. Achar as raízes dessa equação. A soma tem que dar 6, o produto 160. Acho que é 10 e 16. Só que aí a soma daria 26. A soma tem que ser 6, positivo. Então é menos 10 e 16. Certo? E o produto menos 160. Uma das raízes teria que ser negativo. Só que não acabou. Eu disse que você teria que voltar aqui. O que você volta aqui, você tem que entender que o t que você encontrou é 2 elevado a x. Ou é igual a menos 10, ou 2 elevado a x igual a 16. Aqui volta no papo anterior. 2 elevado a x jamais será negativo. Isso seria uma resposta que não convém a vocês. Impossível aqui. Exponencial jamais é negativo nem nulo. Aqui já compete aquilo que você foi apresentado no início. 16 é 2 a quarta. Basta dizer que x é igual a 4. Sua solução no item B, o número 4. Única solução da equação. Então, gente, na hora de confeccionar exercício, fazer exercício, por favor, tem um monte de exercício que você vai ver lá que é só transformar na mesma base, só lembrando e chamando, puxando a orelhinha de vocês, pensando assim, expoente negativo, expoente fracionário, com radical. E outra façanha dos exercícios de equação é você conseguir enxergar uma equação de segundo grau no meio dela.
Principalmente quando você tem os sinais de mais e menos, não dá para transformar tudo numa base igual. Então essa é a chamada. Outra chamada conceitual, jamais base elevado ao expoente dá zero ou número negativo. Sempre um número positivo. Agora, não precisa ser perfeito, porém, quando não é perfeito, você tem que recorrer aos logaritmos, que será nosso próximo assunto. E agora, gente, inequação, a segunda parte da aula. Inequação exponencial. Sinal maior, sinal menor, maior ou igual, que nós vamos ter que encontrar aí alguns exercícios. Vamos lá. Senhores, aqui a gente tem que tomar cuidado num detalhe, que é o último, é claro, para você começar a enxergar. Só que para isso, eu inicio pensando assim, que a gente estudou aula passada, a função exponencial. Essa é a crescente, quando a base é maior que o número 1. Então aí vai existir uma diferença de resolver uma inequação quando a função é crescente e uma inequação quando a função é decrescente. Gente, a função crescente, o que caracteriza uma função crescente na matemática? Sendo matemático, caracteriza o seguinte, que se eu pegar um x2 maior que x1, isso implica que a imagem de x2 é maior que a imagem de x1. Traduzindo em miúdos aqui, função crescente, seja de qualquer tipo, se eu aumentar x, eu aumento a imagem. Quanto maior o x, maior a imagem. Parece claro e dito. Então o que vai acontecer aqui? Basicamente nada. Se você tem a elevado a x2 maior que a elevado a x1, lembra, equação, você nem pensava, só falava x2 igual a x1. Agora, inequação, se for crescente, você também não precisa nem pensar muito. Se eu quero o primeiro maior que o segundo, basta que o expoente do primeiro seja maior que o expoente do segundo. A regra até aí é idêntica à equação. Mesmo processo, sem mudança alguma. Agora eu peço aos senhores máxima de atenção ao que eu vou falar agora, para você começar a entender por que em certos momentos ocorre uma coisa. Quando você tem uma base positiva, tem que ser base positiva, porém menor que entre 0 e 1, meio, 1/3, 1/4, não é uma fração, hein? De repente, 5 meios é uma fração e é 2,5. É crescente. Decrescente estar entre 0 e 1. Aí o seu gráfico é assim, lembra? Simplesmente o mesmo gráfico virado. Só que, matematicamente, o que caracteriza uma função decrescente? Se eu pegar x2 menor que x1, se eu diminuir x, a imagem de x2, meu bem, é maior que a imagem de x1. Na decrescente ocorre aquilo que parece absurdo. Só que na realidade é a característica de uma função decrescente. Se eu diminuir x, sua imagem aumenta. E quanto menor o x, maior será a sua imagem. Então perceba que ocorre o contrário. Se eu diminuir x, aumenta a imagem. Se eu aumentar x, minha imagem diminui. Então aqui, aquele detalhe que eu disse para você tomar cuidado. Quando você tiver uma inequação para resolver, como aqui,
Você transformou base e base aqui. Só que se for uma função decrescente, se alguém afirma que a elevado a x2 é maior que a elevado a x1, isso só vai acontecer se x2 for menor que x1. O que eu fiz aqui? Inverte o sinal da desigualdade. Se a função é decrescente, você está mexendo com uma inequação. Se na hora de esquecer as bases, só comparar os expoentes, na comparação dos expoentes, a inversão de sinal. Uma função decrescente, não esquecer de inverter o sinal da desigualdade, ao você esquecer as bases. Essa é a teoria da aula de hoje, gente. Rápida, simples e rasteira. Mas tem tudo a ver com o que você aprendeu na aula passada, para você entender certos movimentos que você vai fazer no exercício. Ok? Agora eu vou fazer mais o exercício da apostila, depois 2 extras. E depois de orientação, pegue aí, né, a orientação lá do professor que você tem dessa aula e encerre o livro 1 de vocês. E aula que vem, livro 2. Vamos lá. Terceiro exercício da apostilinha de vocês. Depois 2 extras, para a gente começar a abrir a aula que vem. Gente, sobre os números naturais. Só os naturais ele está falando, pertencentes ao conjunto de solução dessa inequação. 4 nonos elevado a x menor ou igual a 32 sobre 243. Gente, comece a abrir tua cabeça nesse tipo de solução de problema. 4 vira 2, facinho. 9 vira 3, facinho. 32, se você tiver alguma dificuldade, divide lá por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. 2 à quinta. 243, se eu dividir por 3, vai dar 81. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. 3 à quinta também. Então eu consigo transformar todo mundo aqui em 2 e 3. Aí vamos lá. 4 é 2 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado, tudo isso está elevado a x. Menor ou igual. 32 é 2 à quinta dividido por 3 à quinta, conforme a gente viu aqui. Gente, isso daqui, ó, eu posso pôr que é 2 terços elevado à quinta. Se os expoentes são iguais, posso pôr o expoente aqui do lado de fora. O mesmo eu faria aqui, o expoente é 2. Está elevado a x, aí eu multiplicaria, ficaria 2 terços elevado a 2x. Agora chegou um momento importante de conseguir fazer base de K ficar igual a base de K, elevado a expoente, elevado a expoente. Se fosse equação, era só igualar. Inequação, também é só fazer isso, só que aqui com aquela observação. Antes de fazer isso, você tem que olhar se essa função é crescente ou decrescente. Crescente é quando é maior que 1. Aí ficaria como está, se fosse um número maior que 1. Só que 2 terços, gente, é menor que 1. Então você tem aqui uma função decrescente. Se é decrescente, ao esquecer as bases, você deve lembrar que você tem que inverter esse sinal. Não estava menor ou igual? Fica maior ou igual 2x maior ou igual a 5. E aí resolver uma inequação
Normal. X tem que ser maior ou igual a 5 meios. X tem que ser maior ou igual a 2,5. Maior que 2,5. Tem infinitos números. Porém, sobre os números naturais pertencentes ao conjunto. Só natural. O primeiro natural maior que 2,5 é 3. Depois eu tenho 4, 5, 6 e vai até o infinito. Gente, o maior deles é 2? Não. O menor deles é 2? Também não. Começa no 3. O maior deles é 3? Não. O menor deles é 3. Alternativa D. Feito, concluído aí os exercícios da sua apostila. Agora preste atenção, vou resolver um exercício de inequação, que às vezes você tem dúvida, e depois um probleminha para abrir tua cabeça para a aula que vem. Gente, uma inequação aqui para você resolver. Eu vou resolver essa inequação de duas formas, para esclarecer umas dúvidas que você tem e que vai te levar na resposta final a mesma coisa. Não é difícil, fácil. Caiu nesse ano, Mackenzie. Se 1/4 elevado a 5x é igual a 4 elevado a 1 menos 2x, então os valores de x são... Bom, vamos lá. Eu disse que eu vou resolver de duas formas porque eu tenho duas opções aqui. Quando eu digo duas opções, tudo bem fácil. 4, 4, já não tem que fazer muita coisa. Você tem a opção de transformar tudo em 4, como você tem a opção de transformar tudo em 1/4, caso você queira. Por isso que eu vou fazer de duas maneiras. Às vezes você fica na dúvida, trabalhar com a base maior que 1 ou a base entre 0 e 1. Tanto faz, o final dá na mesma, se você fizer corretamente. Gente, eu vou transformar tudo em base 1/4, tá? Então vou manter o primeira maneira. Vou manter o primeiro, 1/4 elevado a 5x maior. Eu vou ter que inverter esse para transformar em 1/4. 4, para mim inverter, ficaria 1/4 elevado a menos 1. Isso é 4. E está elevado a 1 menos 2x. Aí fica 1/4 elevado a 5x maior que... Aqui vai ter que multiplicar, né, gente? 1/4 elevado a menos 1 mais 2x. Pronto. Cheguei aonde eu queria. 1/4 aqui igual a 1/4 aqui, basta esquecer as bases. Numa inequação, lembrar, 1/4 seria a característica de uma função decrescente. Isso acarreta em você ter que inverter o sinal. Então, 5x terá que ser menor que menos 1 mais 2x. Passo 2x para lá, fica 3x menor que menos 1. Certo? X menor que menos 1/3. E não vou ter alternativa, porque deve ter algum errinho aqui, mas é assim que se resolve. Tá? Agora vamos lá. O próximo. Segunda maneira, né, que eu falei que eu ia resolver de duas. Para chegar na mesma resposta e conferir. Posso transformar tudo em 4. Só que aí esse 1/4 vira 4 a menos 1, elevado a 5x, maior que 4 elevado a 1 menos 2x. Vai dar aqui 4 elevado a menos 5x, maior
que 4 elevado a 1 menos 2x. Gente, aqui se implica porque aqui era decrescente, aqui ficou crescente. Tá? E aí, na decrescente, você percebe que eu mudei o sinal. Era maior, ficou menor. Na decrescente, eu não vou mudar nada. Fica menos 5x maior que 1 menos 2x. Aí eu passo menos 2x para lá, fica menos 3x maior que 1. Só que aí o que você faz? Multiplico aqui por menos 1. E aí vai dar 3x positivo e aqui menos 1. Só que a gente também aprende na equação do primeiro grau que toda vez que você multiplica uma desigualdade por menos 1, o sinal inverte. Perceba que chegamos no mesmo local. X tem que ser menor que menos 1/3. Então aqui, ó, faltou aqui menos 1/3, ou algum errinho estrutural que eu digitei errado aqui. Porém, gente, a resposta é esta, nessas condições do problema, tá? Perceba, trabalhar com a base 1/4, trabalhar com a base 4, a inversão vai acontecer aqui pelo motivo da exponencial ser decrescente. Aqui, pelo motivo de você ter que multiplicar por menos 1. Ok? Agora, ó, preste atenção no próximo exercício. Esse exercício é uma abertura para você começar a perceber que não é a matemática que complica, é o ser humano que muitas vezes complica. E aí exige abertura de novos conhecimentos. Então, ó, preste atenção, bonitinho, e depois os comentários nessa questão. Fácil, né? Que às vezes você pode perguntar, Shigeru, isso daqui cai no Enem? Muito. Só que cai não desse jeito operacional, resolva a equação, determine x, ache o conjunto de solução. Cai aqui, ó, probleminha. Aqui bonitinho, fácil de se entender e meio que lógico. E aí uma abertura para você começar a entender a aula que vem. Uma pizza 185 graus foi retirada de um forno quente. Gente, você liga o forno lá, 200 graus, 180 graus, quando é o mais fraquinho. Pizza 185 graus. Entretanto, quando a temperatura atingir 65 graus, será possível segurar um dos seus pedaços com as mãos nuas. É muito interessante se você for no forno e querer pegar a forma com a mão. Normalmente você põe uma luva, um pano de prato para tirar a forma. Você pôr a mão lá, com toda certeza, eu acho que você se queima, porque está a 200 graus lá a forma, como a pizza. E aqui ele está falando, só quando chega a 65 graus, eu posso pegar com as mãos. Suponha que a temperatura T da pizza em graus Celsius possa ser descrita em função do tempo T em minutos pela expressão 160 vezes 2 elevado a menos 0,8T mais 25. Qual é o tempo necessário para que possa segurar um pedaço dessa pizza com as mãos nuas sem se queimar? Permita uma coisa, comentário. T igual a 160 vezes 2 elevado a menos 0,8T mais 25. Vamos guardar essa expressão? Eu vou aqui uma tela em branco para começar a comentar com vocês. Gente, vamos lá. Usando o conhecimento. Só não é necessário nada disso, mas é bom a gente começar a ver que a gente não está aprendendo à toa.
Você aprendeu comigo a aula passada que isso daqui é uma exponencial. Crescente porque o A é maior que 1. Então você teria aqui, vamos pôr aqui, 2 elevado a menos 0,8t. Tá certo? Crescente? Eu acho que não. Se fosse crescente, eu tiro do forno, a pizza continuaria a esquentar. Que é uma função do tempo e aqui a temperatura. Então, se fosse crescente, como a gente está dizendo para você, né? Eu tiro do forno, a pizza tende a esquentar. Só se a gente realmente estivesse no inferno, né? Só que aí é a explicação. Não tem um expoente negativo aqui. Gente, o expoente, né, é uma variável. Negativo só se eu quiser a variável negativa. Então aqui, esse negativo é da base. Então a base não é 2, é meio elevado a 0,8t. Ah, então está explicado. Eu estava pensando aqui comigo, tirou do forno, tem que esfriar. Então eu tirei de uma temperatura, a tendência é cair. Isso se fosse, vamos pôr meio, elevado a 0,8t. Mas não é meio. O cara multiplicou por 160. Multiplicou por 160. Porque quando é meio, não corta aqui no 1, a obrigação, base elevado a expoente, tem que cortar no 1. Porque se t for 0, isso aqui vai dar 0, meio elevado a 0 dá 1. E aí a explicação, ele multiplicou por 160. O que aconteceu? Todos os pontos aqui ficaram multiplicados por 160, inclusive o 1. Então, agora a curva continua a mesma. E esse 1 virou 160. Não bastasse isso, ele somou 25. Somar 25 sobe 25, então 160 vai para 185. E aqui a tendência, se ela chegar no zero, né, gente, queira você ou não, você multiplica exponencial por qualquer valor, a tendência sempre é chegar ao zero. No caso aqui ia demorar mais, porque você multiplicou por 160, mas a tendência é chegar no zero. Só que quando ele somou 25, esse zero foi para o 25. Então agora, ó, só para você ter uma noção do desenho, né? E depois, a lógica do exercício para você ver assim, como você realmente está correto nas suas definições. Pelo que eu falei, que o tempo, aqui a temperatura. Eu estaria nos 185 graus aqui, cairia, e no máximo 25, porque ele somou 25. Faça uma análise do problema agora com a visão estendida. O cara não tirou do forno a 185 graus? Por lógica, no tempo zero, que é a hora que eu abri o forno, qual a temperatura da pizza? Temperatura do forno, 185. A tendência, o tempo vai passando, essa pizza vai esfriando. Porém, quando a gente fala decrescente, vai esfriar até 0 graus, menos 2 graus, menos 10 graus, gente, vai esfriar até a temperatura ambiente. Chega num ponto, se você não pôr na geladeira, no freezer, pôr lá na mesa, o tempo vai passar, a temperatura do forno, da pizza vai chegar à temperatura ambiente. Não é lógico? Então, às vezes a pergunta do exercício poderia ser: qual a temperatura ambiente
naquele dia, 25 graus. Um pouquinho acima até. Não vai chegar a 25, mas quase encostar a 25. Olha que legal. Estou certo que eu estou interpretando o exercício decentemente. Então agora, para resolver o exercício, deixa eu pôr aqui para depois passar para a solução. Temperatura Tsão é igual a 160 vezes 2 elevado a menos 0,8T mais 25. E eu quero saber qual o tempo necessário que eu possa pegar com as mãos nuas, sendo que eu só consigo pegar com 65 graus. Então, qual a temperatura que a pizza deve chegar? 65 graus. Resolvendo o exercício agora, sem comentário nenhum. Aquele comentário foi mais para você visualizar e conciliar com a teoria. Igual a 160 vezes 2 elevado a menos 0,8T mais 25. Passo 25 para lá subtraindo, 40. Igual a 160 vezes 2 elevado a menos 0,8T. Passo 160 dividindo, vai dar 4 sobre 16, 1/4, igual a 2 elevado a menos 0,8T. 1/4 é 2 a menos 2, igual a 2 elevado a menos 0,8T. Menos 2 igual a 0,8T, menos 0,8T. Menos por menos fica mais, seu tempo é 2 dividido por 0,8. Igual às casas, uma casa, esqueço a vírgula, 20 dividido por 8. 20 por 8. 10 dividido por 4. 2,5 minutos. Então, das condições do problema, em 2,5 minutos eu poderia pegar a pizza com as mãos nuas. Que beleza, que bonitinho, né? Agora, vem cá. Eu disse para você que eu usar esse exercício para abrir a aula que vem. E disse também que não é a matemática que dificulta, é o ser humano. Se eu apresento um trabalho como este, né, como afirmação, de repente eu sou dono de uma pizzaria, vai ter sempre o ser humano que vai falar, pegar com 65 graus para mim já está fria. Eu pegaria a pizza com as mãos nuas a 100 graus. Vai ter sempre o ser que vai falar isso. 65 para mim está fria. Eu pego a 100, qual o tempo? Tem que ser exatamente a 100 graus, senão eu teoricamente considero fria a pizza. Eu lhe garanto. Sempre tem esse ser e vai ter o tempo. Só que se eu pôr o 100 aqui, perceba, quando eu pus o 65, que foi condição do seu problema, tudo se encaixou. Pus aqui, passei para cá, virou 40, isso daqui virou 1/4, base 2, 1/4 vira 2, elevado a menos 2. Eu lhe garanto o seguinte, se eu pôr 100 aqui e executar a mesma coisa, eu não vou chegar a 1/4 aqui, eu vou chegar a um número tipo 1/5. Um exemplo, não sei nem se é 1/5 mesmo. Só que 1/5 vira 2 como 1/4 virou? Não. Pô, se não virou, o que eu tenho que fazer para achar o tempo? Criar uma nova matéria. Eu quero o tempo que eleva o 2 e dá 5. Uau! Não é transformar na mesma base e igualar expoente, não, é achar algo novo. E assim como tinha pessoa que
diria para mim que eu só consigo pegar 100 graus, porque 65 para mim está frio. Tem sempre aquela pessoa mais delicada que fala, eu só consigo pegar, senão me queima, com 40 graus. Assim como essa pessoa também, ao substituir aqui, eu não conseguiria chegar a 1/4. Conseguiria chegar, por exemplo, a 1/7, vai? Um exemplo. Acharia o tempo? Claro. Se ela chega a 25 graus passando muito tempo, 40 graus, eu consigo. Se ela saiu a 180 do forno, 100 graus, tem um tempo exato. É achar aquele tempo exato. E aquele tempo exato nem sempre casa numa exponencial. E aí abre-se o quê? O mesmo problema, problemas idênticos, que às vezes você mesmo fala, esse problema eu já resolvi, só mudou o número, de 65 foi para 100. Só que, ao mudar isso, eu tenho que te dar informações de alguns logaritmos, aquelas informações, dado que log de 2 igual a tanto, log de 3 igual a tanto, é porque o problema não vai ser esse que transforma tudo na mesma base. Então abra a sua cabeça para a matéria que vai entrar. Onde você vai usar? Em equações que não dá para transformar na mesma base. Você ainda está no, vamos dizer, mamão com açúcar. É só ver que desse lado vira tudo 2, desse lado vira tudo 2. Esse lado vira tudo 3, esse lado vira tudo 3. Já começa. Esse lado tem 5, esse lado tem 2. Se vira. Te dou algumas informações a mais para você se virar. No mundo real, vamos usar uma calculadora com logaritmo. Tá? Gente, boa semana a todos. Até semana que vem.